Gálatas capítulo 1, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Oremos. Deus eterno, santo, poderoso, nós louvamos, bendizemos, exaltamos a Ti mais uma vez nesta noite. Senhor, nós entendemos, nós compreendemos que o Senhor é o Deus único, verdadeiro, o Todo-Poderoso, aquele que está sentado num alto e sublime trono. Por isso nós rendemos ao Senhor toda a adoração. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, entendendo que nós somos pequeninos, que nós somos minúsculos, que nós somos, ó Deus, menos do que nada, que nós somos, ó Senhor, como um saco de vermes diante de Ti. Deus eterno, olha para nós com teu olhar de compaixão, de misericórdia, de graça, ó Senhor. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, por isso nós clamamos, nós suplicamos a Ti, que o Senhor nos fale aos corações, que o Senhor fale às nossas mentes, aos nossos corações, com poder, através da Tua santa e poderosa palavra. Não porque nós o merecemos, mas porque nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já lemos aqui, essa é uma carta de Paulo aos Gálatas, aos irmãos Gálatas, aos irmãos das igrejas que faziam parte da região da Galácia. E ele inicia: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, a intenção de Paulo é combater o legalismo, combater os judeus, os judaizantes que chegavam naquela região, naquelas igrejas, e falavam aos irmãos e queriam que os irmãos que receberam o Evangelho, eles passassem a observar preceitos da lei, assim como os judeus faziam lá no Antigo Testamento. Começaram a ensinar aos crentes gentios que eles deviam guardar a lei de Moisés, que eles deviam observar a lei de Moisés.
começaram a ensinar essas coisas, começaram a ensinar que eles não precisavam só do Evangelho, eles também precisavam de observar a lei, obedecer a lei, e precisavam também da circuncisão, porque lá no Antigo Testamento a lei dizia que os meninos, os homens do sexo, os meninos, os masculinos, precisavam ser circuncidados. Então o apóstolo Paulo, ele começa se apresentando, não que os irmãos não conhecessem Paulo, mas ele começa a falar, mostrando quem ele era e a autoridade que ele tinha. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas. Então ele diz: olha, eu sou Paulo, eu sou um apóstolo. Um apóstolo era alguém que era chamado pelo próprio Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo, ele tem encontro com Jesus no caminho de Damasco, e o apóstolo Paulo, ele é chamado pelo próprio Jesus, e os apóstolos eram chamados pelo próprio Cristo para fazerem algo específico. Então Jesus chama várias pessoas ao longo dos anos, naquela época e até hoje. Nós estamos aqui, o Senhor continua chamando pessoas. Porém, os apóstolos eram pessoas que foram chamados naquela época pelo próprio Jesus para anunciar o Evangelho e para plantar as igrejas, as primeiras igrejas de Cristo na terra. O apóstolo Paulo, ele diz: eu sou um apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum. Ele diz: meus irmãos, eu não sou um apóstolo porque eu me intitulei um apóstolo. Meus irmãos, eu não sou um apóstolo porque alguém veio, algum homem, alguma pessoa veio e disse que a partir daquele dia eu seria um apóstolo. Não foi assim. Não foi através de uma autoridade humana, mas, continuando no versículo 1, ele diz: mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu sou um apóstolo que foi chamado por Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, o apóstolo Paulo, para mostrar também o poder e a autoridade de Jesus, ele diz: olha, Jesus está aqui, eu fui chamado por Jesus e por Deus, por Deus Pai. Então Jesus é aquele que é divino, ele é o Deus Filho que habitou entre nós, e eu anuncio este Evangelho no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo e de Deus Pai, que ressuscitou ele dos mortos. O versículo 2 diz: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então ele está escrevendo, dizendo: olha, eu estou escrevendo, mandando essa carta a vocês, juntamente com os irmãos que estão comigo a essas igrejas, a vocês, Gálatas, e a essas igrejas dessa região da Galácia. O versículo 3 diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: olha, que a graça de Deus esteja com vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês. No versículo 4 ele fala: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo diz: olha, nós temos o Evangelho, nós temos a Jesus. E quem é que nos livra deste mundo? Quem é que nos leva a fazer a vontade de nosso Deus e Pai? É Jesus, por meio do Evangelho. Nós não precisamos da lei, nós não precisamos da lei de Moisés, nós não precisamos mais ser circuncidados. O apóstolo Paulo mostra que a graça ela é suficiente, a graça de Deus é suficiente para a salvação.
Martinho Lutero, ele lutava contra os seus pecados e ele se debruçava no chão frio por muitas madrugadas, não compreendendo como é que ele poderia se livrar do Deus que é tão poderoso e tão justo, sendo que ele era tão pecador. Ele pecava mais e mais, por mais que ele quisesse fazer o bem, fazer o melhor, não errar, não pecar, ele continuava fazendo. O apóstolo Paulo dizendo: eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, meus irmãos, o homem é pecador, nós somos pecadores, nós erramos muito. Martinho Lutero, quando ele lê que é por meio da fé, pela graça vocês são salvos por meio da fé, como diz o apóstolo Paulo, ele lê lá em Romanos. Então ele entende que é por meio da fé, não é por obras da lei, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós fizemos, não é pelo que nós fazemos, nem é pelo que nós vamos fazer, é unicamente pela graça de Jesus. Se a salvação, se a nossa salvação dependesse da força do nosso braço, nós estaríamos todos perdidos, nós estaríamos todos, não tinha nenhuma esperança para nós, nenhuma gota de esperança para nós estaríamos todos afundados. O que restaria para nós é o inferno, só. Mas o Senhor age poderosamente e graciosamente, e assim como diz o apóstolo Paulo aqui, ele diz, olha, no versículo 3, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então ele diz, olha, meus irmãos, nós temos esperança, nós somos salvos, não é pela lei, não é pelo que nós podemos cumprir da lei, mas por Jesus, que entregou a si mesmo por nós. Jesus, aquele que é santo, 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 como nós cantamos aqui, nós cantamos também acerca da graça. Então a graça de Deus vem sobre nós, a graça de Deus é presente em nós, e por isso nós temos esperança, por isso nós temos salvação em Cristo, em Deus, porque a justiça de Jesus é posta sobre cada um de nós. Nosso sangue, o sangue de toda a humanidade, se fosse derramado, não teria o poder, não tem o poder de perdoar um só pecado sequer. O sangue de Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade. Uma gota do sangue de Jesus tem poder para salvar toda a humanidade que existiu, que existe, que vier a existir, todas as pessoas na face da terra. Uma gota do sangue de Cristo, porque o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, que João vai dizer, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entende que não é a lei, ele entende que o Cordeiro lá do Antigo Testamento apontava para Jesus, e ele diz, o Cordeiro não é aquele que foi sacrificado lá como a lei orientava, mas o Cordeiro de Deus é este, o Cordeiro de Deus que tira verdadeiramente o pecado do mundo, é este, é Jesus Cristo. Então por isso nós temos que nos agarrar a Jesus com todas as nossas forças, por isso nós temos que clamar a Deus que nos ajude, porque nós com a força da nossa mão, nós não conseguimos, nós sabemos, cada um de nós sabemos, pense aí, nós somos conscientes disso, nós não temos a capacidade o poder e a capacidade de nos livrar de um só dos nossos pecados, se não for a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, nos ajudando e nos capacitando em todo o tempo, se o Espírito Santo de Deus não for conosco,
nós não fazemos nada de bom. Nada de bom nessa terra. Tudo, meus irmãos, tudo que nós olhamos aqui nesse mundo terreno, tudo que nós vemos de coisas boas, vem de Deus. Vem de Deus. O homem, por melhor que ele seja, ele não pode fazer nada de bom se do céu não lhe for dado. Ele não tem nenhuma autoridade sobre nada aqui se do céu não lhe for dado. Então, é a graça de Jesus, como nós cantamos, é a graça de Jesus que nos faz caminhar. E quando nós pensamos acerca de que nós precisamos ser gratos a Deus, que no sentido de que nós precisamos agradecer ao Senhor todos os dias, todos os instantes das nossas vidas, por tudo que Deus fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará. Quando nós acordamos de manhã, por isso que nós precisamos detalhar mais nas nossas orações a bondade de Deus em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque nós temos a mente muito fraca e falha e frágil. Muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Aí dá uma desperdício, não, vou falar tudo que aí abrange todas as coisas e pronto. Já estou dizendo a Deus que eu agradeço por tudo. Mas, meus irmãos, nós precisamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Quantas pessoas neste momento estão no hospital sem conseguir respirar o ar atmosférico, sem conseguir respirar sozinhos, num leito do hospital, ligados num catéter de oxigênio, ligado a um tubo de oxigênio para poder conseguir respirar melhor. Então, a graça de Deus vem sobre nós e Deus nos abençoa de muitas formas, meus irmãos. A água que nós bebemos, muitas pessoas não conseguem beber um gole de água por problemas de saúde, algum problema na região da garganta, não pode beber um gole de água. Nós podemos beber um copo de água, 1 litro de água, 2 litros de água. Nós podemos nos alimentar. Nós temos o alimento porque Deus nos dá e nós podemos ingerir o alimento que Deus nos dá. Então são bênçãos de Deus, bênçãos e mais bênçãos, muitas e muitas bênçãos. Deus tem abençoado a mim, a você, aos seus filhos. Deus tem nos abençoado com muitas e muitas bênçãos. Nós ouvimos, nós enxergamos, nós andamos. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. O que nos falta não é isto ou aquilo. Ah, mas eu queria ter um carro 0 km. Ah, mas eu queria ter uma mansão. Ah, mas eu queria... Para quê? Eu não preciso de muitas coisas que o meu coração almeja. Não preciso. E Deus não me dá, porque Ele sabe que eu não preciso. Ele não nos dá muitas coisas que às vezes nós almejamos e nós clamamos a Ele, porque Ele sabe que nós não precisamos. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque, meus irmãos, Jesus fala acerca da angústia, pelo dia, fala acerca da preocupação do dia que nem chegou ainda. E Ele diz: se preocupem com o dia de hoje. As aves do céu estão aí e o Senhor as alimenta. Elas não guardam em celeiro, não ajuntam, não ceifam, não ajuntam, e o Senhor cuida de cada uma delas. Então nós precisamos descansar em Deus e sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O apóstolo Paulo ele continua no versículo 6, dizendo assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz:
Eu não estou acreditando que eu preguei a vocês recentemente o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo, e vocês estão se esquecendo daquilo que eu preguei. Vocês estão se esquecendo do Evangelho que é puro, que é perfeito, que é simples e que salva. Vocês não podem ouvir outro Evangelho, vocês não podem dar atenção a outras coisas que outras pessoas falam a vocês. Falsos mestres anunciam a vocês, dizendo que vocês precisam fazer isto ou aquilo. Vocês não precisam de mais nada para ser salvos, a não ser da graça de Jesus. Vocês só precisam crer no Evangelho, vocês só precisam crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por cada um de nós. Vocês só precisam acreditar nisso, vocês só precisam entender que são pecadores e que precisam se voltar para Deus em arrependimento. Vocês só precisam clamar ao Senhor perdão e mudar de direção. Vocês só precisam viver amando Deus, amando ao próximo, amando a Jesus e tendo Jesus como seu Senhor, como aquele que é o tudo de vocês. Jesus nos ensina, meus irmãos. Ele diz assim: olha, quem é aquela pessoa que negocia pérolas e ela encontra uma pérola de grande valor, que ela não vai ver tudo que tem para comprar aquela pérola? Quem é a pessoa que, estando trabalhando em um campo, encontra um tesouro de grande valor, que não vai vender tudo que ele tem para comprar aquele campo, porque ele sabe que aquele tesouro que há naquele campo vale mais do que tudo que ele tem? Jesus diz: o reino de Deus é assim. Meus irmãos, quando nós entendemos que Jesus é o tesouro mais valioso que existe para nós, todas as outras coisas, nós começamos a deixar em segundo plano. Nós começamos a entender e buscar, porque Jesus nos ensina isso. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, onde estiver o nosso coração, é ali que está o nosso tesouro, e vice-versa. Então, quando nós compreendemos que a coisa mais valiosa é servir a Deus, é obedecer a Deus, é abraçar essa graça salvadora que veio do céu para nós, nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Nós entendemos que a motivação maior das nossas vidas deve ser o amor a Deus, o amor a Jesus. Nós entendemos que se nós ganharmos o mundo inteiro e nós não tivermos a Cristo, nós não ganhamos nada. Nós entendemos que se nós conquistarmos tudo que todas as pessoas desejam conquistar nesta vida aqui, dinheiro, mulheres, fama, poder, e nós não tivermos a Jesus, nós não conquistamos nada. Nós iremos nos perder, nós iremos nos afundar nos nossos pecados no inferno. Nós iremos ser lançados no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos, para todos aqueles que se esquecem de Deus. Então, que nós abracemos a Jesus, que nós abracemos ao Evangelho com todas as nossas forças, que nós vivamos o Evangelho no nosso dia a dia. O Evangelho não pode ser apenas uma mensagem bonita nas nossas mentes e nos nossos status do WhatsApp, mas precisa estar plantado e arraigado nos nossos corações. O Evangelho de Cristo Jesus precisa fazer parte das nossas vidas, precisa estar presente em cada um de nós, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, na rua, na nossa casa, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Nós precisamos brilhar por Jesus, nós precisamos ser a luz que Jesus disse que nós devemos ser. Jesus disse que a luz ela não pode ser escondida. Quando nós olhamos lá na serra, nós vemos
as luzes piscando lá na serra. A gente nem sabe direito onde é que aquela luz está, mas a gente vê ela lá. E Jesus diz: vocês são assim. Vocês são como uma luz que brilha na escuridão. Então é assim que nós devemos ser. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que nós não façamos como os Gálatas, que nós não demos ouvidos a falsos mestres, a pessoas que pregam o legalismo, porque muitos ensinam que para você agradar a Deus, deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer aquilo outro. As pessoas ali na época de Jesus, os religiosos da época de Jesus, faziam isso, atavam fardos muito pesados. E aí Jesus diz: olha, eles não querem carregar, não querem tentar mover nem com o dedinho menino. Então, nós precisamos rogar ao Senhor que nos ajude. O apóstolo Paulo diz, reforçando, diz: olha, versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que esse seja maldito. Como já dissemos e agora repito, versículo 9: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja maldito. Não deem ouvidos, não abracem, não ouçam, porque é falso, é maldito, não é de Deus. O evangelho de Cristo é esse. É esse que o Senhor nos deu, que o Senhor nos falou, que o Senhor nos revelou através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras. Meus irmãos, eu assistia a um vídeo onde a pessoa comentava e falava, eu não sei se era real ou se era uma ilustração, mas é algo bem interessante. A pessoa contava o seguinte, que existia um homem que era um especialista em cédulas, a nota de dinheiro, especialista em cédulas. E aí ele foi a um certo ambiente e as pessoas começaram a testar para ver se ele era bom realmente na sua especialidade. E as pessoas começaram a mostrar a cédula, a certa distância dele. Aí ele olhava e dizia: é falsa. Mostrava outra e dizia: é falsa. Mostrava outra e dizia: é falsa. E mais perto ou mais longe ele reconhecia e ele dizia: é falsa. Quando mostraram uma cédula verdadeira, de longe ele disse: essa é verdadeira. E aí as pessoas ficaram impressionadas e falaram assim: como é que você consegue reconhecer as cédulas falsas? Você estuda as cédulas falsas? Ele disse: não, eu estudo as verdadeiras. Eu sou especialista nas células verdadeiras. Por isso, se for colocar diante de mim qualquer célula falsa, eu sei que ela é falsa. Nós precisamos conhecer o Evangelho dessa forma, conhecer a mensagem de Deus assim, e ensinar aos nossos filhos assim, com essa profundidade. Ensinar a verdade aos nossos filhos, com a ajuda do Senhor, ensinar com tudo que nós pudermos, ensinar todos os dias, ensinar mais, estudar para que nós aprendamos mais, ensinar mais e mais aos nossos filhos. Sabe por quê? Porque ninguém vai nos enganar com um evangelho falso depois, porque ninguém vai nos enganar com uma mensagem falsa lá na frente, porque ninguém vai enganar os nossos filhos quando eles estiverem aí fora do mundão, com ensinamentos falsos, com religiões falsas, com coisas erradas. Por quê? Porque eles vão ser especialistas no que é verdadeiro. E quando eles olharem para o falso, eles vão dizer: não é por aí. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame graça sobre nós e nos ajude a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, com a sua ajuda e com a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.